Max, vamos conhecer a corporação holandesa de caminhões DAF. A fabricante é uma das maiores da Europa e no Brasil seus produtos conquistaram rapidamente o mercado, sendo que atualmente a linha XF ocupa a vice-liderança em vendas. A empresa também ficou famosa por criar uma versão confiável do câmbio CVT, que a fez ter notória popularidade no ramo automotivo e outras fabricantes começaram a se interessar nesse tipo de transmissão. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então vambora! Hubert Joseph van Doorn nasceu no dia 1º de janeiro de 1900, na pequena vila de América, que hoje compreende a cidade de Horst aan de Maas, na província de Limburg, ao sul da Holanda. Filho de ferreiro, Hubert, que era apelidado de Hub, aprendeu logo o ofício, mas infelizmente seu pai faleceu quando tinha 12 anos. Por não ter força física necessária para tocar os negócios, foi trabalhar de aprendiz numa pequena fábrica de máquinas próxima à cidade de Eindhoven. Van Doorn tinha muita facilidade para aprender mecânica e logo se tornou um exímio profissional, sendo que após a Primeira Guerra foi contratado para ser chofer e mecânico do pintor e médico Hendrik Wiegersma. Ao início dos anos 20, ele passou a trabalhar na cervejaria De Valk e em abril de 1928 decidiu trabalhar de maneira independente em um pequeno cômodo nas dependências da cervejaria e contava com o apoio financeiro de um diretor que trabalhava na empresa. O ofício de Van Doorn compreendia a manutenção e fabricação de itens em metal, e a empresa cresceu rapidamente. E Hub já contava com a ajuda do irmão Wim Van Doorn e mais 2 funcionários. Depois que ela se especializou em trailers, em 1932 criaram a empresa Van Doorn's Aanhangwagen Fabriek, ou Fábrica de Trailers Van Doorn, e acabaram abreviando o nome para DAF. Depois que o sócio da cervejaria saiu em 1936, os irmãos Van Doorn fizeram a empresa expandir rapidamente, chegando a ter 30 funcionários. Essa rápida expansão ocorreu após desenvolverem o Trado, um sistema tandem com tração nas 4 rodas traseiras, lembrando um pouco o sistema Boomerang da Engesa, que proporcionava uma ótima habilidade off-road. O sistema poderia ser instalado em qualquer veículo, cuja alteração era feita pela própria empresa, e também criar o Losser, uma carreta com sistema engenhoso de carga e descarga de contêineres. O sistema Trado fez sucesso no setor militar, e a DAF até criou um sistema capaz de usar esteiras nas rodas traseiras, e a pedido das Forças Armadas holandesas, criou o blindado com pneus Pantrado. O veículo de reconhecimento, também chamado de M39, era famoso por ser veloz e ter ótima habilidade off-road. Mas a Alemanha invadiu a Holanda em 1940 e não tiveram tempo de equipar as forças armadas para a guerra, e poucos foram feitos. Os alemães dominaram o país e continuaram a usar os veículos que passaram a ser chamados de Panzerwagen. Depois que a guerra acabou, a empresa viu uma boa oportunidade de ingressar no ramo automotivo, já que automóveis e caminhões eram escassos, e durante a dominação alemã, a DAF desenvolveu alguns protótipos e em 1949 apresentaram os primeiros caminhões da marca, a série 50 de veículos médios e a 60 de pesados, sendo todos modelos de cabine avançada e dotados de motores diesel feito pela Perkins. No ano seguinte lançaram o modelo leve e médio série 40 e o leve série A100, incluindo a caminhonete leve A107 e A117, com design claramente inspirado nos modelos norte-americanos. Em 1951, passará a comercializar os ônibus BD50 com a frente dos caminhões, que era encarroçado pela fabricante conterrânea Verheul. E a partir de 52 começará a fabricar o Jeep YA126, sendo os primeiros veículos militares da marca no pós-guerra. No ano seguinte, lança um caminhão pesado YA328 dotado de tração 6x6 e em 1955 surge a série 30 de caminhões leves, sendo que a cabine continuava igual aos modelos maiores. A partir do mesmo ano, os caminhões médios passaram a ter nova denominação, sendo chamados de série A, compreendendo do 1100 ao 1500. A empresa dos irmãos Van Doorn compreendia Hub no desenvolvimento e engenharia de produtos e Wim administrando as finanças. Hubert havia se interessado num sistema de polias variáveis e soube que algumas empresas haviam tentado instalar como um câmbio, mas nenhuma fabricante obteve êxito. Van Doorn começou a trabalhar no desenvolvimento do mecanismo, mas enquanto isso, os veículos pesados continuavam a fazer sucesso na Holanda e até nos países vizinhos. Em 56 lança um primeiro ônibus desenvolvido totalmente pela DAF,
o B1300. Em 57 lançam o primeiro modelo bicudo, o Torpedo, famosa pela frente reta e uma grande área envidraçada. E no ano seguinte surge a versão peso pesado de cabine avançada A2000, ele vinha equipado com motor O650, sendo o primeiro motor feito pela DAF, em conjunto com a britânica Leyland, um motor a diesel de 11,6 litros e 165 cavalos. E em 1958, a empresa lança o seu primeiro automóvel, o pequeno sedã 600. O carro, dotado de um pequeno boxer de 2 cilindros, era adequado aos tempos do pós-guerra, mas a maior atração do pequeno carro com 3,61 de comprimento era a transmissão Variomatic, que foi desenvolvida por Hubby Van Doorn, sendo o primeiro modelo bem-sucedido do chamado câmbio CVT, cujas marchas variam constantemente de relação através de polias móveis e correias. Apesar do alto desgaste das correias ser seu ponto fraco, elas conseguiam facilmente ser trocadas e ainda assim fez muito sucesso pelo funcionamento suave. Em 1959, os modelos de Carachata tiveram a frente reestilizada com nova grade, e no mesmo ano criaram o modelo militar pesado YA314 e 324, sendo usado pelas Forças Armadas para transporte de equipamentos e tropas. E em 1960 criaram o blindado de reconhecimento YP408, dotado de tração 8x6, sendo que o veículo foi usado até pelas Forças de Paz da ONU. Em 1961, é lançado o sucessor do modelo 600, o 750, que continuava com motor boxer de 2 cilindros, mas sua cilindrada agora era de 750, deixando com melhor desempenho em relação ao modelo anterior. E surge a versão de luxo Daffodil, sendo um 750 com bastante cromados e acabamento mais luxuoso, e ambos vinham com o famoso câmbio Variomatic. Em 62 criaram o modelo de ônibus TB102 para o uso no trânsito urbano, tendo para-brisas inspirados nos Faidon norte-americanos. Em 63 surge a nova linha 2600 de pesados com cabine avançada. O modelo moderno tinha linhas mais retilíneas e uma grande área envidraçada, além de uma excelente ergonomia que conseguiu fazer sucesso também em território internacional. Em 1964, é lançada a picape DAF 31 para cargas leves, e ele tinha a mesma mecânica dos automóveis, inclusive com câmbio Variomatic. No mesmo ano surge o micro-ônibus B1100 com área envidraçada na borda do teto. E o B1600, um ônibus que foi popular tanto no transporte urbano quanto rodoviário. E em 65, a corporação holandesa já estava muito forte tanto nos automóveis quanto nos caminhões e ônibus. A fábrica de Eindhoven decidiu investir em competições e desenvolveu um protótipo de Fórmula 3 com câmbio Variomatic feito sobre um Alexis. Inclusive a equipe Brabham decidiu testar a transmissão no modelo BT18 de Fórmula 3. E os resultados foram promissores, conseguindo um terceiro lugar no GP da Bélgica em Zolder, pilotado pelo inglês Mike Beckwith. Em 1965 surge o ônibus TB160 de linhas arredondadas, tendo modelos tanto urbanos quanto rodoviários. E no ano seguinte o modelo 44, sendo o primeiro feito na nova fábrica em Borne, na província de Limburg. O carro ainda continuava com motor de 2 cilindros, mas sua cilindrada aumentou para 844. A novidade é que o novo modelo também vinha na versão Station Wagon, e no mesmo ano surge o modelo pesado AZ1900, um caminhão com tração 6x6 para usos severos. E ainda surge o SB200, um ônibus urbano de linhas modernas mais retas em relação aos modelos anteriores. Em 1967 é lançado o modelo 55, sendo o primeiro automóvel com motor de 4 cilindros e refrigeração líquida da DAF. O motor de 1,1 litros era de origem Renault e fazia o carro chegar a 136 km por hora de máxima. E no ano seguinte surge a versão coupé com perfil mais esportivo. Em 1968 lança um ônibus rodoviário SB1600 com linhas mais retas e modernas para a época. No mesmo ano, a empresa sai das competições, mas o modelo com câmbio CVT sempre se mostrou muito competitivo, sendo que conquistou a vitória no GP de Skarpnäck na Suécia com o piloto holandês Gijs van Lennep. Em 1969 lançaram o pequeno caminhão Pony, sendo perfeito para entregas urbanas, mas suas vendas foram fracas e sua produção foi muito curta, só com 700 unidades feitas. Em 1970 criaram a nova linha de caminhões Série F, sendo o primeiro modelo da marca com cabine reclinável.
e foi um produto que teve ótimas vendas pela Europa. Em 1972, surge o modelo 66, vindo também nas versões Wagon e Coupé, e a versão 1300 Marathon, com motor 1.3 de 62 cavalos. No mesmo ano, a fabricante norte-americana de caminhões International Harvester compra 33% das ações da DAF, já que os caminhões holandeses tinham boas vendas na Europa. A partir dessa joint venture, surge o modelo N2E500, sendo um P-Star 5000 reestilizado pela fabricante europeia. Mas ao contrário do modelo norte-americano, ele vinha com motores próprios. Os modelos passaram a ser exportados para a África do Sul e Oceania. Em 73, lançaram o modelo pesado cabine avançada FT2800, sendo o primeiro a vir com um novo motor DAF equipado com turbo de 308 cavalos. E também lançaram o V1600, um caminhão médio com tração 4x4, sendo o último lançamento do modelo pioneiro com a cabine dos anos 40. Em 1974, as Forças Armadas da Holanda receberam as unidades do YA66, um sedã 66 sem teto com carroceria ao estilo Jeep, mas suas habilidades no off-road eram bem limitadas. Diante de um cenário com a venda de caminhões aumentando e a de automóveis diminuindo, a DAF decidiu parar de fabricar seus carros em 1975 e vendeu para a corporação sueca Volvo, inclusive a tecnologia do câmbio Veromatic. A Volvo continuou fabricando os modelos 66 na planta de Borne por mais alguns anos. E no dia 3 de maio de 1978, falece Wim van Doorne, irmão e braço direito de Hub. O seu nome era Wilhelmus Antonius Vicentius van Doorne e faleceu aos 71 anos. E no ano seguinte, no dia 23 de maio, falece Hub van Doorne, aos 79 anos. Após seu falecimento, o filho Martijn van Doorne passa a administrar a companhia. Em 1980, o NTT 2800 foi reestilizado. O modelo de origem norte-americana passou a vir com nova frente grade e agora era equipado com intercooler, que aumentou bem a sua potência. Em 1982 surge o pesado FA3300 de cabine avançada, que também vinha com novo motor turbo intercooler. Em 1983, a linha de caminhões militares é atualizada com o modelo YAZ2300, um caminhão para transportar tropas e equipamentos. O experiente piloto holandês Jan de Rooij quis desenvolver um DAF para correr no Rally Paris-Dakar e desenvolveu o curioso Tweekopig Monster, ou monstro de duas cabeças em holandês, que era um DAF de duas cabines e dois motores. A intenção seria de usar outra cabine caso uma sofresse um acidente ou pane, mas o modelo não obteve êxito. Em 86, agora com a DAF participando oficialmente, desenvolveram o Turbo Twin, usando a mesma cabine do 3300. O caminhão com dois motores era veloz e capaz de chegar a 200 km por hora de máxima. Na edição de 1987, o modelo passou a desenvolver 1.200 cavalos e passava dos 220 km por hora. O caminhão era tão veloz que em algumas etapas chegou à frente dos automóveis e de Rooij ganhou a edição de 87. No mesmo ano surge o FA800 com frente reestilizada e o novo pesado da marca, o Série 95 com cabine totalmente nova e moderna, dotada de linhas mais aerodinâmicas e interior mais confortável. Ainda em 87, a DAF compra 60% das ações da companhia britânica de caminhões Leyland e o grupo passou a se chamar Leyland DAF. O grupo inglês também era dona das conterrâneas Foden, a Fleet Rover, que encerrou suas atividades após a aquisição da DAF, e a Scamel, tendo fim em 1988. Mesmo ano em que a linha 3300 passou a contar com a versão de luxo Space Cab, com cabine ampla e confortável. Logo esse pacote também passou a ser oferecido na série 95. Em 89 surge a série de vans 200 e 400, sendo o primeiro produto do novo grupo Leyland DAF. Os veículos comerciais já eram comercializados desde os anos 70 pela Leyland e tinham boas vendas por serem confiáveis e de manutenção barata.
Em 1990, toda a linha foi modernizada com cabine inspirada na série 95, os leves 45, médios 50 e 55 e os médios e pesados 70 e 85. Nesse mesmo ano, a DAF encerra sua divisão de ônibus, mas continua fabricando seus chassis para as encarroçadoras no mundo todo. Em 91 lança o modelo 95-400, sendo o primeiro caminhão da marca a passar dos 400 cavalos. E em 92 surge ainda um modelo mais potente, o 95-500, um caminhão com potência acima dos 500 cavalos. Mas o motor era o Cummins N14, já que a DAF não tinha em sua linha uma mecânica capaz de tamanha potência. Após o grupo DAF passar por problemas financeiros, em 1996 o grupo norte-americano Packard compra a DAF e a Leland por 543 milhões de dólares. O grupo também é dona das famosas fabricantes norte-americanas de caminhões Peterbilt e Kenworth. No ano seguinte, a linha 95 é reestilizada e passa a se chamar série XF. O pesado tem nova frente para-choques, além do interior modernizado. Sua potência variava de 430 a 530 cavalos. Em 2001 surge a nova série CF de caminhões médios e pesados e a LF de veículos leves com designs semelhantes à moderna linha XF. Em 2005 surge o modelo pesado militar Tropical, para transporte de grandes cargas para as Forças Armadas. Em 2010, o grupo Packard passou a desenvolver seus próprios motores a diesel, sendo que a linha MX era baseada nos holandeses da DAF, e contaram com a colaboração da Cummins, que no futuro passaria a desenvolver os motores para o grupo. A DAF havia tentado vir ao Brasil em duas ocasiões. Uma nos anos 80, chegando até conseguir negociar fornecimento de peças em território nacional e planos para se instalar no Rio Grande do Sul. Mas as negociações não avançaram. A segunda vez foi nos anos 90, mas a empresa passou por problemas financeiros e a aquisição feita pela Packard paralisou os planos. Em 2011, a empresa tenta novamente vir ao país e dessa vez anunciaram que iam se instalar em Ponta Grossa, no interior do estado do Paraná. E as obras já se iniciaram em 2012. Ainda em 2011, a DAF compra 19% da Tatra e, com isso, a empresa tcheca passou a comercializar caminhões com cabine dos holandeses e motores Packard. Em 2013, a linha CF é reestilizada com uma nova e moderna cabine, tendo também disponível a versão Super Space Cab. A série LF de caminhões leves e médios e a pesada XF também foram reestilizados com a nova frente. Em outubro do mesmo ano, a fábrica de Ponta Grossa foi inaugurada e o primeiro lançamento foi a linha pesada XF105 com um design antigo e potências de 410 e 460 cavalos. A princípio, os caminhões tinham baixo índice de nacionalização e suas vendas foram modestas. No entanto, em 2015 seu índice aumentou bastante e suas vendas melhoraram muito. Mesmo com a recessão econômica que o Brasil estava sofrendo, as vendas da DAF só aumentavam devido à qualidade de seus produtos. No mesmo ano de 2015, lança um pesado CF85, sendo ótimo para transportes de médias distâncias em motores com potência de 360 e 410 cavalos. Os caminhoneiros e transportadoras do país aprovaram os XF e CF, e em 2016 já figurava dentre os 10 pesados mais vendidos do Brasil. Nesse mesmo ano, a empresa investiu R$ 60 milhões para montar os motores Packard MX em Ponta Grossa.